Vamos começar falando do Galo, que vai enfrentar o Vascão da Gama pelo jogo de ida, semifinal, Copa do Brasil, hoje às 7h15 da noite. Anota aí, é 7h15, tá, gente? Vai ser na Arena MRV. Que esperar desse jogo? Como o Milito tem que armar o time de hoje? Lembrando que o Vera e o Davidson não podem jogar. Começar aqui com a Giovana, serviço está na tela, viu? 7h15 da noite, jogo de ida, Giovana. A gente tem que lembrar que jogar em São Januário não é nada fácil, né? É um caldeirão, já diz aquela música do Coutinho, é realmente um verdadeiro caldeirão. Então o Atlético hoje tem que conquistar pelo menos uns 2 gols de diferença para chegar no Rio de Janeiro bem mais tranquilo, sem aquela pressão. Porque o Vasco, até porque ele entrou na Copa do Brasil na primeira fase, até então ele conseguiu a classificação em todas as fases dentro de casa. Foram os jogos de volta que conseguiu resolver em São Januário. Então o Atlético tem que mudar esse jogo, conseguir realmente o resultado dentro de casa na Arena MRV nesta noite, com apoio da torcida para partir para cima. Muitos falaram, né, que o Paulinho tinha que ir para o banco porque realmente ele teve uma falta bizarra no jogo contra o Fluminense na última semana, 2 gols que nunca podem ser errados, mas eu acho que ele é um jogador que, apesar de estar necessitando, né, de ficar um pouco no banco, ele não pode ficar em hipótese alguma em um jogo de decisão desse nível, ir para o banco de reservas. Então o Milito tem sim que explorar o Paulinho, tem sim que explorar o Hulk nesta partida, Scarpa, entre outros, porque já tem, como você falou, né, o desfalque principalmente do Bernard também, que vem sendo utilizado como titular. Então tem que explorar essas outras peças principais para conseguir o resultado hoje aqui em BH. Além dessa pergunta, que eu também refaço a você, Matheus, o Christopher mandou te perguntar uma coisa. Aquela fala do Pedrinho ontem, reclamando, falando que só falta o Atlético indicar a arbitragem, já está sendo uma pressão em cima do árbitro? É uma pressão até mesmo porque, teoricamente, fica muito mais fácil para o Vasco enfrentar o Atlético logo depois da data FIFA, né? 1 ou 2 dias depois, todo desfalcado. Então parece que o Vasco e o Corinthians querem enfrentarem Atlético e Flamengo quebrados, né? Desfalcados, sem os jogadores das seleções. Agora, ninguém escolhe o árbitro, né? A anunciar a própria comissão de arbitragem, que aí, no caso, escolhe mal. Mas a culpa dessa situação toda começa lá na CBF, que marca uma, independente se é brasileiro ou Copa do Brasil, 2 dias depois da data FIFA, né? Então, o problema está aí. O Atlético não tem culpa, junto com o Flamengo, pediu o adiamento, né, ou atrasar a data para ter o time inteiro. Eu acho justo. Corinthians e Vasco da Gama reclamam porque eles sabem que vai ser muito mais difícil enfrentar no sábado com o time inteiro do que desfalcado na quarta ou na quinta-feira. E no caso do Atlético, hoje desfalcado com Bernard e mais 2 jogadores, Aratio ainda, né, e Sarabia, eu acho que o Milito tem 5 opções aí para colocar no lugar do Bernard. Eu acho que o Mariano corre por fora, é o último. Palácios mais atrás. O Igor Gomes eu nem queria colocar na lista, mas na cabeça dele ele coloca, né? Para mim, não devia. Ele corre tão por fora que ele deve estar correndo lá na rodoviária. E Vargas com Rubens. Eu fico na dúvida. Eu tenho muita dúvida qual dos dois eu colocaria. Eu acho que seriam as 2 melhores opções hoje. Mas vamos esperar até 6h15 para ver o que ele vai falar. O que ele vai fazer. Pois é. E o volante Otávio, né, que se recuperou de uma luxação no ombro e está de volta ao time, falou sobre esse período de recuperação e o que tem que ser feito aí para a diferença, já que para o Galo nas Copas é uma diferença muito forte. O primeiro jogo aqui, o segundo é fora. Então, fala aí, Pitbull. Graças a Deus pude estar recuperado, mas fiquei um tempo sem estar jogando, mas treinando não. Desde logo que aconteceu, né, a lesão, já no dia seguinte já comecei a fazer trabalhos não, óbvio, né, superiores, que foi onde tive a luxação no ombro, mas a parte inferior continuei fazendo os trabalhos, comecei já a parte de fisioterapia, para manter a melhor forma física possível. Óbvio que você atuar nesses dias, você com certeza a sua condição física estaria melhor, mas treinei o máximo, fiz tudo o que seria possível para que hoje eu pudesse estar na minha melhor forma física. A concentração lá dentro da partida, você saber, no qual a gente vem conversando, né? Não importa qual seja o esquema, qual seja a maneira com que a gente venha se portar dentro de campo, se você não tiver atitude, comprometimento e concentração do primeiro ao último minuto, você com certeza vai estar disperso a acontecer falhas no qual não se pode acontecer. E esses últimos jogos, né, principalmente nas Copas, no qual a gente conseguiu reconstruir
resultado positivo, e não tomar gols foi muito importante. O nível de concentração, o trabalho diário, a conversa que o Gabi e o Milito têm com nós, para que a gente possa tá vencendo sem sofrer gols. Sarinha, é a fala do Otávio, concentração e outras coisas mais. Eu acho que é por esse caminho mesmo, né? E é um reforço importantíssimo para o Milito nessa quarta-feira, porque sem o Fausto Vera, o Batalha jogando como zagueiro, eu me perguntava quem seria esse elemento ali no meio de campo, né? E o Otávio volta agora. De certa forma, foi bom não ter sido um desgaste muscular, como, por exemplo, uma lesão na coxa, enfim, na panturrilha, porque ele volta talvez num estado físico melhor, mais tranquilo, mais próximo do que antes dele se lesionar. Então é um reforço importantíssimo para o Milito. O Otávio morde muito, né, o adversário, é um pitbull mesmo ali no meio de campo, e num jogo tão importante como esse contra o Vasco, que tem até um elemento extra-campo, né? É um reforço de grande importância para o Milito, porque acrescenta muito nesse meio de campo, tanto defensiva quanto ofensivamente. Pois é, e já falamos do Atlético, agora nós vamos chamar aqui o Gabriel Rodrigues, que é setorista do Vasco do portal Trivela. Boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo ao nosso Placar Horizonte. Aproveita e fala pra gente aí como veio o Vasco para esse jogo, meu irmão. Opa, boa tarde, Elton, boa tarde para todo mundo aí do Placar Horizonte, a Sara, a Matheus e a Giovanni. O Vasco chega com alguns problemas, assim como o Atlético também, né? No último jogo mesmo, contra o Cruzeiro, o Vasco perdeu o atacante David. Tem essa dúvida que até agora é um mistério de quem o Rafael Paiva vai escalar no ataque, se vai ser o Jean Davi, se ele vai botar 2 laterais. Eu acho que tem um pouco de informação, um pouco de palpite aqui. Acho que a tendência é ele botar o Jean Davi mesmo. Acho que poucas vezes ele fez essa dobra de laterais. Ele faz mais em momentos pontuais, assim, no final do jogo, assim. Acho que começar jogando com 2 laterais, seria o Puma Rodrigues mais avançado, e o Paulo Henrique, que inclusive jogou aí no Atlético Mineiro. Acho que acho difícil ele começar desse jeito. A tendência mesmo, eu acho, é ele começar com o Jean Davi, porque não fica com um time tão recuado, né? Acho que o importante para o Vasco é voltar vivo para São Januário, sabe, da força do Vasco aqui no Rio de Janeiro, de São Januário, vai decidir em casa, para coisa torcida. Fez questão de deixar o jogo em São Januário, que teve até uma dúvida ali, essa questão se ia levar para o Maracanã ou não, podia fazer uma renda 3, 4 vezes maior no Maracanã, mas o Vasco fez questão de deixar o jogo em São Januário porque sabe da força que o time tem em casa. Então, o ponto do Vasco é voltar vivo. Conseguir um empate, quem sabe perder de pouco talvez, 1-0, mas é óbvio que ninguém vai falar isso, né, abertamente, mas o ponto do Vasco é voltar para São Januário para decidir aqui no Rio de Janeiro. Gabriel, um dos problemas do Atlético tem sido a falta de gols, né? O ataque tem sido pouco eficiente. E um dos pontos fortes do Vasco tem sido o goleiro, né? O Jardim, que tem sido assim, destaque nacional. O que você acha que pode bater nesse jogo? O Atlético está tentando se reencontrar no seu ataque, caso do Paulinho, que é cria do Vasco, e o Jardim, que está arrebentando no gol. Como é que você acha que vai ser esse duelo? Como vai ser esse embate? Acho que é o grande duelo do jogo, né? O Jardim, acho que para mim, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro nessa temporada. Foi um bom achado do Vasco, ainda lá em 2023. Estava no Lille da França. Se mostrou um ótimo goleiro, uma boa aposta do Vasco. E eu acho que o jogo vai se resolver um pouco ali. O Atlético com certeza vai tentar pressionar o Vasco, vai tentar dominar as ações do jogo. Então, assim, eu acho que principalmente esse começo de jogo aí na RB, então vai ser um duelo interessante ali, ainda mais que tem uma certa dúvida na zaga entre Léo e Maicon. É uma zaga que não é tão confiável assim, mas tem um goleiro que está numa fase extraordinária, então acaba às vezes compensando uma falha ou outra aqui, quando ele precisa aparecer, ele quase sempre salva o Vasco. Então, assim, é um ponto de confiança do Vasco. Eu sempre explico aqui que o Vasco tem as 2 pontas do time bem garantidas, assim, que é o Léo Jardim lá atrás e o Verratti na frente.
Eu acho que tem um goleiro numa ótima fase, grande momento. E o Verratti, que é para mim, um dos melhores centroavantes do Brasil também, que atuando no Brasil. Então, essas duas pontas do Vasco são garantias assim, do time, assim, um grande goleiro e um grande centroavante. Isso aí, muito bacana, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. As portas aqui do Placar Horizonte estão sempre abertas para você. Grande abraço e boa sorte para todos nós hoje à noite lá na Arena MRV.